Bom dia também para o nosso colunista, Padre Adalton, que está acreditando no chocolate quente do Marquinhos, né, Padre? Eu tô acreditando, eu tô revendo aqui Santo Agostinho, que vocês querem que fale. Eu catei as coisas correndo lá e estamos aqui revendo algumas coisas. Pois é, mas vinho pode, né, Padre? Vinho. É bom. Olha, tudo com moderação pode. O problema é esse, né? É a palavrinha que vem, tudo pode com moderação. Exato. Eu sigo essa máxima aí. É, né? Eu acredito. De vez em quando. Não é o Marquinhos que fica vermelho, é a espuminha do microfone. Ó. Ela fica com vergonha. Ele não tem a luzinha vermelha aqui de cima que nós temos, né? Pois é, então. A luzinha sou eu. Tá, Padre, beleza, né? Fazer o quê? Segunda-feira, dia 28, última semana do mês de agosto. E hoje, especificamente, dia de Santo Agostinho. Santo Agostinho. 28. E como Marquinhos já está falando do santo desde o começo de agosto... mas é uma segunda interessante, né? A gente tem que olhar para o mês de agosto e ver as grandes novidades que nós tivemos, né? Que foi a descriminalização do uso da maconha. E agora eles estão descobrindo como que a gente vai fazer para comprar maconha, se comercializar continua sendo ilegal. Você consumir não é mais crime, mas se você comprar é. Então, queremos descobrir qual a mágica que o Supremo Tribunal Federal brasileiro vai fazer agora para isso. E vindo para cá, eu estava ouvindo algumas coisas, entrou na pauta do Congresso Nacional um projeto de lei extremamente importante essa semana. Até o final de setembro vão julgar que para fazer reserva de mercado, os cinemas vão ter que apresentar uma porcentagem de filmes nacionais para atender os poderosos produtores de filmes, para eles continuarem defendendo as ideias que eles defendem hoje, tá bom? Então, só para saber... E também poder ter acesso à Lei Rouanet, né? Aí é aquela coisa, né? A gente sabe que, no fundo, quem é que vai ser beneficiado se isso passar, né? Porque só tem uma produtora de filme hoje no país, então as independentes não conseguem produzir para ir para telona. E a única que faz é aquela que hoje defende, colocou o governo e defendeu todas as ideias. Então vamos esperar ver o nosso excelentíssimo Congresso Nacional para descobrir o que eles vão fazer com isso. E também as duas novas pastas que estão à vista aí para surgirem, né, nos ministérios, de 37 para 39, é mole? Mas já estão dizendo que vai ter mais uma para fazer acontecer a história de Alibaba no Brasil. E ainda discutem a reforma Alibaba e os 40 ministérios. Então. Versão brasileira, tá bom? Mas tá aí. Vamos acontecer. Não vamos falar de Santo Agostinho que a gente ganha mais, né? Porque fazer o quê? O que vocês queriam saber de Santo Agostinho? Vocês falaram? Vamos falar de Santo Agostinho para ver se ele nos abençoa aqui, porque não estão precisando. Qual que é a história, então, de Santo Agostinho? Primeira coisa, Santo Agostinho nasceu, né, morreu no ano de 430, então é bem antigo para a gente poder imaginar, né? E ele falava algumas coisas lá naquela época que para nós foram muito importantes. No campo da fé, ele é um dos grandes apologetas da patrística, né? Ele que é um dos grandes nomes da patrística, que é o período da igreja onde foram reformulados ou foram formulados os dogmas de fé, aqueles fundamentos de fé, no sentido de quem é Deus, quem é Jesus Cristo, as questões da fé, da ressurreição. É um período muito triste da história, porque eram tantas e tantas heresias que se tentavam colocar e corria o risco de jogar o cristianismo numa vala comum. E Santo Agostinho é um dos que ajuda com a filosofia a elaborar os principais conceitos que nós temos até hoje e que servem de fundamento. Mas o interessante, né? Primeiro, Santo Agostinho, o nome dele é Aurelius Augustinus, né? Então, Aurélio Agostinho, ele nasceu em 13 de novembro de 354 e morreu depois, né,
no ano de 430. Então morreu novo. A sua mãe era Mônica. Ele morreu exatamente no dia 28 de agosto? 28 de agosto. Por isso que nós temos esta questão do dia... Porque por cristianismo, normalmente a data de um santo é a data da sua morte. Né? Então hoje nós celebramos a morte de Santo Agostinho. Amanhã é uma outra festa também interessante no calendário. Aqui em Capivari a gente sempre celebrava, que era a morte de São João Batista, que é no dia 29 de agosto, que é o martírio. Né? A gente lembra, 24 é o único santo que tem a data do nascimento relembrada, 24 de junho. Para a gente ter uma referência, São João morreu antes ou depois de Santo Agostinho? Bem antes. São João está lá nos primeiros anos, ano 30 do cristianismo. Morreu antes de Jesus começar a vida pública. Muito bom. Né? Formalizava. Bem, 400 anos antes. Tá bom? Só para você ter uma noção assim, 400 anos antes. Mas aqui então, o período dele, né? O pai era um boêmio, a mãe católica, lá em Tegeste, na Ásia, Tegaste, na África do Sul. E é muito interessante porque a Mônica sempre foi muito piedosa, sempre foi uma pessoa muito dedicada à igreja, enquanto o pai, que era o Patrício, era um pagão e ele se converteu, né? Aí um dos motivos de Mônica ter se tornado santa é ter conseguido a conversão do marido e do filho, porque o marido de Mônica se converteu no leito de morte. Ele quis receber os sacramentos quando estava nas vésperas de morrer, e morreu recebendo todos os sacramentos. Então, esse é o motivo que diz que a oração da esposa converteu aí o marido. E Agostinho também foi convertido bem depois, né? Então, estudou, um cara que era muito retórico, tinha uma forma muito proselitista de falar, escrevia de uma maneira muito... bem elaborada, bem estruturada, e ele foi um dos filósofos que estudou Platão. E é interessante que em Platão nós temos toda a teoria do mundo das ideias, e Platão é aquele que diz que o ser humano, ele faz o processo de aprendizagem para Platão, nada mais é do que rememorar aquilo que já se sabe. Porque para Platão nós nascemos no mundo das ideias, e nós já nascemos com reminiscências desse mundo perfeito. Somos deturpados por um mundo, né, onde nós vivemos, que deturpa a nossa capacidade de conhecer, mas nós já nascemos com o conhecimento prévio do que é bom, do que é justo, do que é necessário. Só que o mundo nos perverte para fazer coisas erradas. Como a medida do amor, que é amar sem medida. Exato. Como pregava Santo Agostinho. Exato. Né? Então daí o que você tem, né? Então ele sempre estudou Platão. No período da juventude dele, ele, para justificar até a sua maneira de viver, ele vai adaptar-se ao maniqueísmo, que é uma corrente filosófica que existiu com muita força nos primeiros séculos da era cristã. E para o maniqueísmo era uma seita que dizia que o mundo é regido por dois polos opostos, o bem e o mal. E você pode caminhar para um polo ou para outro, como se você fosse para o norte ou para o sul. Então ali você tem o bem e o mal. E Santo Agostinho, num primeiro momento, ele vivia nisso. Né? Então, por isso ele se justificava que a opção dele era por aquilo, que ele se deixava levar, tal. Só que chegou num ponto em que ele, pela própria razão, falou, não, mas isso não é verdade, porque quem escolhe sou eu. Então eu não posso dizer que o mal é uma entidade que me conduz para alguma coisa. Eu sou responsável por mim mesmo e eu escolho. Eu tenho consciência de poder ver o que é bom, o que é justo, o que é necessário. Então, a ponto da gente ter na teoria agostiniana, né, a ideia de que o mal não existe. Porque Santo Agostinho diz que o mal nada mais é do que a ausência do bem. Quando você não age pelo caminho do bem, você se leva pelo caminho do mal.
E nós temos vários ditos populares que vão nesse caminho, por exemplo, cabeça vazia, oficina do diabo, coisa desse tipo. Por quê? Porque mostra um pouco esta realidade. Então Santo Agostinho se afasta do maniqueísmo quando ele começa a tomar consciência de que o ato humano é um ato responsável. E, portanto, eu não posso dizer que o mal me domina, mas eu sou fruto das escolhas. E o que existe é o bem. O mal é quando você nega o bem e toma um caminho oposto. Então ele vai dizer que o mal é a negação do bem. E negação não existe. Então ele diz, o escuro é a negação da luz, é a ausência da luz. Basta você acender uma faísca que o escuro se dissipa. Por quê? Porque ele não tem consistência. É diferente da luz que eu preciso apagá-la, preciso promover alguma coisa para eliminá-la. Ele diz agora, o mal não, o mal ele está aí por quê? Porque eu não tenho o bem para ocupar o espaço, então ele existe. Para equilibrar. A hora que você pratica o bem, automaticamente o mal se desestrutura por si só. Né? Então ele vai colocar isso e é um dos grandes pontos, né? Então ele vai buscar esta ideia, vai pegar em Platão a ideia de que a nossa alma traz a reminiscência de Deus. Então nós, quando nascemos com consciência do bem, de Deus, da perfeição, da verdade, e vivemos num mundo onde podemos dar vazão para que isso aconteça. E ele vai dizer então que nós vivemos este fundamento. Quando Santo Agostinho se converte, então as principais ideias são reflexo desse período. E depois ele vai ter aí um grande filósofo do seu tempo, que é Santo Ambrósio, que é um bispo com quem sua mãe sempre conversava, e ele vai então buscar em Santo Ambrósio as fontes para que ele conheça a verdade sobre o cristianismo. Então ele era um gênio em retórica, mas Ambrósio ainda o superava. E é interessante perceber que Santo Agostinho, no seu livro Confissões, ele relata isso, né? Que ele ouviu uma voz dizer, toma e lê. E tendo ouvido isto, ele pegou a Bíblia, abriu-a e começou a ler. E a primeira passagem que ele encontrou é um trecho de São Paulo aos Romanos. Andemos honestamente como de dia, não em orgias e bebedeiras, não em impúdicas e desilusões, mas e também não em contendas e crimes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não vos preocupeis com a carne, para não excitardes as cobiças. Padre. Oi. Não, o senhor quer concluir? Pode ir. Não, é isso que ele, a partir desse trecho, então ele se converte e vai buscar uma outra realidade. Agora, eu não sei se é verdade ou não, o senhor pode explicar melhor. O Santo Agostinho, ele é considerado um santo mesmo sem milagres? Sim. Sim, um santo mesmo sem milagres, por quê? Porque a contribuição dele para a questão da vivência da fé supera toda e qualquer coisa. Né? Então, pelo milagre da mãe, ele é reconhecido pela conversão, mas ele é um tipo de santo tido como doutor também da igreja. Por quê? Porque ele tem na sua vida toda uma elaboração teológica que é fundamento da fé cristã hoje. Então você pega 5 pontos, por exemplo, que Agostinho é importante para aquele período. Ele vai falar sobre a fé e a razão, onde ele vai dizer que a razão natural é concebida por Deus aos homens para que eles conheçam a verdade, e a fé é aquela que me alimenta na busca constante da verdade. Então não há fé sem razão, porque a fé sem razão vira uma ilusão. Então aí nesse ponto ele contesta os místicos, aqueles que fazem da fé apenas uma questão introspectiva, interior da sua vida, para mostrar que a fé precisa estar sendo vivida de uma maneira racional, concreta, para poder se aplicar à realidade.
Se eu faço da fé apenas uma experiência intimista, eu não sou alguém que crê, mas eu sou alguém que me iludo com a possibilidade do crer. Olha que interessante, ele fala isso no ano 430, no mundo de hoje que muita gente se deixa levar por ilusões falsas nessa questão, né? Tá aí. E ele diz que a verdadeira filosofia, a busca sincera pela verdade, busca necessariamente aderir à ordem sobrenatural, porque ela me leva a descobrir que existe uma realidade mais forte do que eu e mais forte do que a natureza, que me faz a entender a verdade. Então a frase maior nesse sentido é crer para compreender e compreender para crer. Então um dos motivos que ele é santo é este. Um outro momento, né, é quando ele vai falar toda a certeza, toda a fé precisa de uma certeza objetiva. E a certeza objetiva é a decisão do homem em buscá-la. Então é possível saber que algo está certo e errado e mesmo assim continuar duvidando. Por quê? Porque eu vou continuar buscando a fonte daquela razão. Então aí vem a força da filosofia integrada à razão da fé. Então Agostinho nesse ponto é muito interessante porque ele me leva a descobrir isto. Ele diz que a fé é a admissão da credibilidade, mas também é o motivo para que eu creia. A fé não acontece sem motivo, e precisamente este é o motivo racional. Então a verdadeira fé é aquela que brota do desejo de conhecer a verdade sobre Deus, sobre o mundo e sobre a realidade. Aqui ele vai fazer um primeiro tratado sobre a teologia e vai dizer que a teologia é resultado da articulação e defesa da dialética da fé. Trata-se em organizar e explicar o racional com um conteúdo de fé através das discussões da relação da fé com o mundo, que ele chama de dialética. Então toda a doutrina cristã brota dessa experiência. Um segundo motivo que mostra a santidade de Agostinho e que a igreja reconhece, está no livro dele, A Confissões, que é quando ele vai dizer que Deus age com misericórdia infinita. E quando a nossa busca de Deus é verdadeira, então nós vamos conseguir encontrá-lo. Então, primeiro ele chega a ter a certeza de que existe. Ao mesmo tempo, tem a certeza de que não é o seu próprio fundamento. Por isso ele chega, não fui eu quem me criou, não sou eu quem dou sentido à minha existência. Existe um ser que faz isso por mim. Então, dentro desse sentido, se Descartes vai dizer penso, logo existo, Agostinho vai dizer eu existo porque alguém me criou. Então eu creio e por isso eu sou capaz de compreender a razão da minha existência. O pensar não justifica, né? Ele dizia naquela época, e Descartes vai desmentir Agostinho nesse ponto. Desmentir não, né? Vai debater com Agostinho em 1800, 1400 anos depois, mas ele não consegue desmontar esta estrutura. Então ele mesmo sabe que existe, mas não sabe por que existe. E a fé é que vai dar sentido. E no livro Confissões ele mostra que esta experiência de Deus é fundamental. Então a centralidade do eu é novidade na antiguidade. Até pela primeira vez que Agostinho vai falar da existência humana como um polo. Um outro ponto que faz Agostinho ser reconhecido como santo é quando ele fala sobre a iluminação divina. E ele diz que a iluminação divina é algo tão nobre, tão bom, que Deus dá a todas as pessoas, independente delas serem boas ou más. Só que a pessoa, quando é má, ela nega a iluminação divina porque ela prefere continuar vivendo na escuridão. Mas ela sabe que esta iluminação existe. Então ninguém pode dizer que não reconhece a Deus, porque qualquer ser humano honesto que faça uma reflexão sobre a sua vida sabe que ela vem de um Deus que está acima dele. Tá? Então essa pessoa diz, eu não acredito em Deus, então ela está dizendo que não acredita na existência, não acredita em nada. Depois, com relação ao problema do mal, ele diz que pela lógica,
não faz sentido acreditar na existência de um princípio mau criador de coisas más, porque o mal é simplesmente a ausência do fazer o bem. Então, nas Confissões, que é um dos principais livros, ele diz: Deus não é autor do mal. O que o mal é uma ausência de Deus. E segundo sua filosofia, o mal não possui essência. O mal é o nada. E o homem pode se dedicar ao nada ou ao tudo que é Deus, que é o oposto. E aí ele vai dizer então que dentro desse sentido, né, a ausência do bem tem início com a liberdade. Quando o homem usa mal a sua liberdade, ele vai buscar intrinsecamente, pelo livre-arbítrio, a negação do próprio Deus. E toda criatura racional tem consigo certeza do que é aceitar ou negar. Então Deus concede liberdade e se é consciente e já sabe qual é a escolha que a pessoa vai fazer. A liberdade é essencial para que haja o amor. Todo amor que é obrigatório não é racional. Então ele vai dizer que se as criaturas racionais, anjos e homens, não forem livres para decidir, não serão capazes de amar verdadeiramente. Olha que coisa bonita, né? Então o livre-arbítrio precisa para que você possa amar, porque o amor é uma escolha que você faz. E dentro desse sentido do livre-arbítrio, ele diz que não é concedido para que você escolha o mal, mas sim para uma condição para que você seja capaz de escolher. Se não existe amor sem liberdade, o livre-arbítrio é utilizado para aproximar ou afastar do amor. Então, esses pontos são essenciais dentro da teologia e por isso ele é reconhecido como doutor que vai explicar, né? Não dá para a gente aprofundar tudo aqui em 15, 20 minutos, mas essa é a grande essência do pensamento agostiniano. Padre Adalton, o Santo Agostinho, ele é tão popular aqui no Brasil a ponto de termos vários bairros, ruas, avenidas e escolas que foram batizadas com o seu nome, né? Que tem o nome do Santo Agostinho. Sim, porque ele tem um caráter pedagógico muito importante, né? A experiência de Santo Agostinho é uma experiência baseada numa das fundamentais linhas da educação. Então, principalmente ligado à área da educação, ninguém que faça hoje um curso sério de pedagogia não faz um estudo acelerado e profundo sobre a fundamentação de Platão e depois de Agostinho, porque a teoria da racionalidade que os dois desenvolvem são fundamentais para a gente entender os processos de assimilação da educação. E por isso também ele está ligado à pedagogia com uma efervescência muito grande. E também por isso ele tem um grande peso dentro e fora do catolicismo, né? Exatamente. Ele é um dos únicos santos que é reconhecido independente de ser pelo fato santo. Né? Agostinho e Tomás de Aquino são dois nomes que fazem parte da história do desenvolvimento do pensamento racional da humanidade e são colocados como grandes filósofos em todas as escolas filosóficas. Fechamos, Marquinhos? Sim, Marquinhos perfeito. Só observando hoje. Então eu estava filosofando aqui internamente. Então é um santo que nós dizemos, né, não por causa de milagres ou por causa de venerações próprias, mas pela contribuição que ele dá nesse arcabouço da formação cristã e da fundamentação cristã. Então, a principal colaboração dele, para a gente ficar fechando, é o livre-arbítrio é a condição necessária para que eu possa ser verdadeiro no mundo. Se eu não for livre, eu não sou nada. Fechamos então com essa bom? Frase. Uhum. Padre, agora eu só quero ver o senhor mês que vem, tá bom? Só mês que vem? Só mês que vem, pode ser? Pode deixar. Uma ótima semana. Obrigado e vamos lá, se Deus quiser, semana que vem já é a antiga Semana da Pátria. Antiga Semana da Pátria. 7 de setembro. É, quinta feriado, né? Quinta, Próxima feriado. quinta. Próxima... Não,
Quinta que vem. Tirando essa semana, quinta que vem. Sim. Um feriado prolongado, o povo tá todo feliz. Que feriado na quinta, emenda a sexta, vem sábado e domingo. Eu conheço uma pessoa aí que também vai aproveitar essa... 8 horas, 32 minutinhos. Um abraço, até mais. Padre. Tchau, tchau. essa brecha.